Olá, pessoal! Gente, eu hoje, eu tô de branco, aumento o tamanho, mas eu tô inflada por dentro, porque a gente acabou de gravar um vídeo, eu e meu convidado lá fora, que era para falar do tema de hoje, que é carisma pessoal. E, de repente, a coisa virou pro meu lado. E eu fiquei tão feliz que nós vamos ter que falar sobre isso daqui a pouco. O que nós vamos falar no programa Sintonia de hoje? O que eu percebo atualmente, mais e mais, não só nas mulheres, mas nos homens também, que está havendo assim uma baixa autoestima, está havendo uma falta de confiança em si mesmo. E eu percebo, no meu entender, que tudo isso também pode estar ligado ao carisma. Quanto mais você fortalecer o seu carisma, mais você vai ter um retorno, mais você vai ser autoconfiante e mais a sua estima vai estar lustrada. Mas quem vai falar sobre isso com a maior propriedade é um querido amigo que eu conheço há muitos anos, e quando eu fui estudar PNL, Programação Neurolinguística, ele era o meu anjo, e eu fiquei muito feliz de ter tido aquela oportunidade na época. E hoje quem está aqui do meu lado é nada mais do que Eduardo Chiniachiki, que vem dar o seu hello para vocês, falar oi e volta para mim, olha lá, a sua tela é aquela. Gente, prazer. É uma delícia estar com a Beth, porque, Beth, você sabe que é paixão antiga esse negócio, mas a Beth, ela sempre tem uma coisa, uma energia que faz com que a gente se sinta sempre para cima. A gente fala assim, parece aquelas termas assim de ar quente que sempre joga para cima. E acho que é uma delícia estar aqui compartilhando isso. Então, carisma pessoal, quando eu comecei a divulgar, todo mundo teve assim, acho que mais ou menos uns 40 compartilhamentos quando eu publiquei de pessoas que estão compartilhando o que nós vamos falar hoje. Vou contar para vocês quem que é o Eduardo, já que pode ser que algumas pessoas não conheçam. O Eduardo, ele é nada mais do que neuropsicólogo, palestrante, escritor, tudo que você imaginar. Eu vou ter que editar para a gente não perder muito com isso daqui. Ele é especialista em neurocoaching e desenvolvimento das competências da liderança organizacional, educacional e pessoal. Vocês não têm ideia o que nesses 35 anos esse cara já ajudou as pessoas. É por isso que ele, assim, estar ao lado dele é um aprendizado. E vocês vão aprender com a gente hoje. Eduardo, fala para mim. O que é neuropsicologia? Porque agora tem neurociência, neurocontrole, neuropatia, neurocoach. O que é neuropsicologia? Deixa eu pegar aqui. Esses últimos 20 anos eu me dediquei muito a neurociência e todo o trabalho da neuropsicologia é exatamente todo um processo de reabilitação, um processo de integração. E aí, para mim, assim, ter feito a neuropsicologia junto com todo o trabalho de neurociência e com toda a experiência, todos os outros treinamentos e formações, me dá uma consistência no sentido de compreender cientificamente o que acontece com o nosso cérebro quando em algum momento a gente está se travando, quando a gente se liberta, e o que é necessário para que a gente possa fazer essas passagens. Então, nós vamos falar de carisma, mas isso aí que você acabou de dizer me interessou. O que você pode fazer quando a pessoa está travada? Pode incluir, não? Muitas vezes as pessoas chegam e falam assim, não, carisma é dom. A gente já nasce com carisma. E eu costumo dizer assim, se a gente imaginar, pega Mahatma Gandhi, uma trajetória, e aí você fala assim, nossa, o cara é... Não, volta um pouquinho no tempo, no momento em que ele se forma como advogado, e ele passa a ser um advogado medíocre. Mesmo? Eu não sabia desse pedaço. Eu só conheço do pedaço da pra frente. Porque é um momento em que nós temos 3 coisas na vida que vão nos desestabilizar. 3 experiências. Experiência de desamor, de desamparo, de desvalia. Desvalia. Desvalia? Ou falta de validação? De valorização. Eu não ouvi essa palavra. Então, aí quando você imagina assim, o momento que uma criança ela tem muita experiência de desamor, de não se sentir aceita, de não se sentir amada, ela vai crescer e vai se tornar isso vai ser a fonte da sabotagem dela. Isso é,
ela sempre vai dizer para si mesma, aí, sabe, eu tinha que ser uma outra pessoa. Quem eu tenho que ser para agradar? Quem eu tenho que ser para corresponder às expectativas? Nesse momento eu estou matando o meu brilho. Nesse momento eu não acredito que quem eu sou tem poder e tem uma capacidade de ser uma presença transformadora. Quando uma criança ela tem a experiência de desamparo, ela vai crescer com um sentimento de não adianta pedir porque eu não vou receber. Abandonada, não atendida. Né? E aí ela cresce com o sentimento de que eu tenho que me virar sozinho, eu não posso contar com ninguém. E aí ela mata o carisma dela em função do quê? Eu tenho que me virar sozinho, eu tenho que fazer tudo sozinho, não posso contar com ninguém. E o poder de influenciar, de envolver, de trazer, acaba não acontecendo. O próprio brilho não aparece. E aí, nas experiências de desvalia, é assim, você não faz nada direito, você é um inútil, você é um... Não vai ser nada na vida? Nada na vida, né? E aí essa criança, ela vai crescendo com expectativas irreais sobre a performance, quem ela tem que ser. E aí ela cresce com uma frase, eu não consigo. E aí é aquela pessoa que às vezes tem conhecimento, tem competência, tem talento, mas ela não se vê. Com isso tudo, porque ela tem uma autoexigência tão implacável, tão dura consigo mesmo, que ela exige perfeição, algo que ela não vai ter. Eu gostei muito dessa definição, desamor, desamparo, desvalia. Exato. Isso aqui é uma aula, vamos combinar, hein? Espetáculo. E aí tem como consertar isso aí? E é por isso que quando a gente diz assim, qual é o momento? Aí, quando você vê, nessa fase, Gandhi era exatamente um advogado que ficava temendo a reação do governo inglês, que ele ficava... Isso na África do Sul. E ele queria sempre contemporizar, ele queria... E o momento da virada é quando, por um momento, ele rompe com essa ideia de que quem eu tenho que ser para agradar o outro ou para corresponder expectativas. E aí, por um momento, ele faz a virada. Então, por isso que quando eu brinco, né, na palestra Vire a Chave para o Sucesso, é mais ou menos isso. É um momento em que para de olhar para fora e olha para dentro. Porque o carisma, esse é o primeiro momento. É onde você começa a desenvolver o seu autoconhecimento. Quem é você? Não o que você acredita que as pessoas esperam de você, mas quem é você. Assim, é como se a gente estivesse definindo qual é o seu propósito. Você veio para essa vida não para sofrer. Você veio para essa vida não para ficar correspondendo às expectativas dos outros, né? Para algo maior, né? É esse algo maior. E nesse momento é eu ter esse domínio do meu autoconhecimento, quem eu sou. No momento que eu defino quem eu sou, vem a parte que eu acho fundamental. Carisma, ela também é utilizada como o dom. Por exemplo, dentro de um contexto religioso, você fala assim, a nossa congregação tem este carisma. Então, o carisma da educação, o carisma da ação social, o carisma... E aí vem exatamente o ato de servir, o ato de se doar. Então, é nesse sentido que, quando vocês estão acompanhando Beth, você fala assim, qual é o carisma da Beth? É conduzir você para uma dimensão muito maior, para que a gente não tenha mais aquele compromisso com uma vida ordinária, e sim com uma vida extraordinária. Ai, adoro essa palavra! Eu amo ela, né? É extraordinário. Então tá, vamos lá, gente, vamos recapitular, porque o cérebro aprende por repetição. Isso. Se a pessoa nasceu e tem aqueles prints, traumas, o nome que se queira dar, e virou um adulto que não consegue ter um brilho, não tem um carisma, não é... Porque quem tem carisma, ele passa a ser um pouco convincente, envolvente, ou não? Isso. Então ele tem como consertar isso. Tem. Por isso que aí a gente fala assim, ok, autoconhecimento, o propósito. Agora vem uma coisa que é o domínio da comunicação. E essa é uma das coisas que eu digo assim, num momento de mundo, um cenário onde tudo é de um profissionalismo tamanho, não tem espaço para ser amador. Então, mesmo quando você fala assim, nossa, tem pessoas que são profissionais de comunicação, de profissionais,
que eu digo assim, até mesmo políticos que estão o tempo todo lidando. E aí você olha e você fala assim, é uma pobreza de recursos, isso é, jamais pare naquele sentimento de dizer assim, esse não é meu forte. Calma, Beth. Calma, eu acho lindo aquele momento que alguém diz assim, não era o meu forte. Hoje... deixa comigo. Deixa comigo. Então, essa capacidade de dominar a comunicação. Comunicação, tornar comum. E uma comum ação, né? Então, esse ponto é que muitas vezes vai criando essa dimensão de a pessoa ela está mais comprometida com a sombra do que com a luz. Então, quando ela estiver comprometida com a sombra, é o medo, é eu ter que agradar, eu ter que corresponder a expectativas, eu não sou tão bom, eu não sou capaz. Né? Não ouso porque eu não vou errar, né? E aí, então eu digo assim, o carisma, então quando você pegar Gandhi, Luther King, a mesma trajetória de Jesus. Quando você pega a trajetória de Jesus, você vê um homem muito temente numa primeira fase, cheio de dúvidas, cheio de incertezas. Verdade. E aí você olha um momento em que ele se transforma. Ele se transforma. E ele se transforma não numa fase fácil, né, mas parece que a virada foi algo simples. No momento em que ele mais precisava dele ser ele. Não era mais essa coisa de... Quando uma pessoa ela passa a vida com o sentimento de ter que provar, parece que o tempo todo ela está mais próxima de falhar do que de realizar. E aí é o que você falou, pesa, e a pessoa não está leve. E aí a forma de envolver não é leve, né? Porque você está pedindo um esforço. E mesmo quando você vê uma trajetória de Jesus, Gandhi, Buda, a gente vai olhar e vai ver exatamente... O fardo era imenso. E não foi sempre assim o que eles geraram no final de suas vidas, né? Então, aí quando você olha, né, um momento, eu sempre me vem aquele momento, né, de Daniel na Cova dos Leões, e aí você fala assim, ok, assim, eu estou com uma convicção tão grande, uma confiança inabalável em mim mesmo, que eu consigo até mesmo tranquilizar as feras. E parece que nesse momento nada de ruim pode acontecer. O Eduardo, e o que o carisma pode contribuir, por exemplo, você falou em comunicação. A comunicação é fundamental não só no lar, consigo mesmo e no trabalho. E o carisma tem também um fator preponderante, seja no trabalho, nas relações familiares? Total. A pessoa não carismática, ela não obtém tanto sucesso, competência, sei lá o que se pode falar. Por isso que eu diria assim, o carisma é a escolha de estar na luz. Ai, meu Deus, que frase linda! Né? O carisma é a escolha de... Então, não é que... Então, eu costumo dizer, tem pessoas, por exemplo, que sobem num palco para fazer uma palestra. Ela está onde a luz deveria estar, mas nem sempre ele está acompanhado de luz. Né? Às vezes ele está acompanhado de muita sombra. Aí sombra, aí a gente fala assim, não, então ele está assim, deprê, não, arrogante, né? Onipotente, prepotente, se achando, duvidoso, incerto, inseguro. Isso é a sombra. Tudo aquilo que faz com que a pessoa fique presa demais a um personagem. Quem eu tenho que ser? Então... Veja. E aí você fala assim. Gostei. E aí é essa coisa que você fala assim. É o momento que a gente. Não passa nem a convencer, né? Não convence, né? É legal quando a gente compreende que a nossa vida é feita de personagens. Sim, isso é, o pai, o filho. Eu tenho o personagem filho, eu sou o personagem irmão, eu sou o personagem tio, pai, avô. Pode contar que você é avô, né, marido, profissional, palestrante, aí você neuropsicólogo, N coisas. E o seu papel criança, você tem também? Total. Gente, a gente tem que lembrar da criança, não tem? Por isso que aí entra uma coisa que assim, qual é a parte que alimenta todos esses personagens? Qual é a parte que alimenta? A nossa essência. Ai, que lindo. Quer dizer, se eu estivesse dizendo assim,
quando você para dizer assim, tem uma luz. O que é que alimenta, né, a sua timidez, ou a sua insegurança, ou a sua confiança? Não está nada fora, está totalmente dentro de você. O duro é que a gente passa uma vida achando que, né, o personagem, eu tenho que ter um personagem forte, e eu esqueço de compreender que quem eu sou, na minha essência, é o que alimenta e ajuda a evoluir todos os outros personagens. Isso é a minha essência, a minha consciência que vai fazer com que o personagem profissional evolua, o profissional marido evolua, o profissional pai evolua. Então, é como em algum momento eu vou deixando um pouquinho melhor cada um desses personagens. Como se nesse momento, além de ser o ator, eu também fosse o diretor, o roteirista, e eu pudesse ir fazendo tudo que eu quiser para deixar, né, esse filme realmente Agora você Oscar. falou uma coisa, eu queria dizer que o Eduardo estará no meu próximo livro a ser lançado esse ano, que se chama Atitude é Tudo, e ele vai falar exatamente de carisma pessoal. Carisma. O que eu percebo, assim, quanto mais segura eu me sentir, mais eu posso ampliar o meu carisma. Porque eu posso ter carisma pessoal se eu estou aquém da minha própria expectativa, não é nem do outro. Não posso. Não. Isso já ajuda. Uma pessoa que não se sente carismática, ela sozinha consegue transformar ou tem que procurar ajuda profissional? Eu sempre digo que é muito importante que você possa pedir ajuda. Então, às vezes, é um profissional. Às vezes, é incrível que tem pessoas que conseguem... Às vezes é conversar com ele, tá? Um pouquinho. Conversa um pouquinho com o Eduardo, melhora tudo. Gente, tem lives seguidas lá que a gente depois fica você fala, conversando. Tem já tudo publicado? Acho que dia 26 agora, à noite, vai ter Instagram, 26... Tudo a respeito de autoestima? Autoestima, não, de carisma? Nós vamos estar falando porque, assim, você já se sentiu sufocado, sobrecarregado? Ui! Nossa! E é esse momento que a gente diz assim, ter desafios não é um problema. Claro que não. O problema é quando nós vamos sucumbindo às pressões não externas, às internas. É aquele momento que a gente começa a ser muito desamoroso com a gente mesmo, vai produzindo um castigo, que é assim, uma obrigação de ficar sozinho, solitário, como se isso fosse realmente a punição. Impaciente. E aí vem o quê? A desvalia é o momento em que eu começo a dizer assim, eu não sou tudo isso. Não sei, eu já tive isso. Mas daí eu respira, tá escrito isso. Aqui. Respira, tá tudo aí. Gente, aqui, ó, respira, tá tudo aí. Porque respirar não é você assumir o controle de novo? Exato. Então, aí eu contorno essa situação. Agora, nem... Aí depois, quando você contorna porque você está em sintonia. Então, vamos fazer um parênteses, um break. É o seguinte, ó, eu queria te presentear com o melhor que eu tenho em mim, que é a minha composição, que eu já avisei vocês, que eu sento no piano, a música vem pronta, a letra vem pronta. E sai essa vinheta aqui do meu programa, vem a que eu fiz em Nome das Rosas, fala da mulher que luta, que ousa, que vence. É para sua esposa. Grato. Mulher calada, contida, danada da vida, mulher safada. Então, esse para você. E este, ó, autoconfiança, eu imagino assim, quanto mais autoconfiança a gente adquire, mais você se posiciona nesse mundo e vem desempenhar o seu papel, o seu Ikigai. Exato. Agora você faz favor de mostrar os seus. Aí, então, vamos fazendo uma transição. Vamos lá, olha, gente, é o seguinte. Quer me agradar e me dá um livro. Vai, por partes, como diria o esquartejador. Muitas vezes, viva como você quer viver. Mais do que você definir o que você quer, defina também como você quer chegar, onde você escolheu chegar. Muitas vezes, a vida, às vezes nós não percebemos a vida como se fosse um grande milagre, que nós estamos operando, vivendo e principalmente desfrutando dele. Essa é uma trajetória. Esse livro ele tem uma coisa que Nossa, assim, a luz dele já está vindo aqui. Eu escrevi um livro sobre neurociências
que é exatamente o que o personagem do livro vai cair na mão dele. E esse livro, ele vai transformar a vida desse homem. E aconteceu porque eu tinha acabado de escrever o livro de neurociência aplicada ao cotidiano, e aí eu estava saindo de uma palestra e veio uma garota e falou assim: Edu, é lindo essas ideias, mas como que a gente coloca em prática? Eis a questão. E é esse. A vida é um milagre. E aí, sabe quando uma pessoa diz assim, quase deu certo, quase cheguei. E deixa eu ver esse. Transforme seus sonhos em vida. Nossa, que e aí tem uma coisa que é assim, tem pessoas que estão transformando a sua vida no meio de morte. E é legal quando... Oi? E é legal quando a nossa vida é exatamente um compromisso com a vida, com o viver intensamente. E o sonho é exatamente... O sonho é o caminho. Transforma os teus sonhos em vida. E não, eu me matei, eu acabei, eu perdi minha família. Não devia ter feito. Aí eu cheguei lá sem saúde. E aí, o poder do carisma. Que é o assunto de hoje. Que é o assunto de hoje. Que é exatamente essa coisa de que não fica olhando para fora para dizer assim, quantas pessoas carismáticas, brilhantes, olha para dentro e tem a atitude mais poderosa que pode existir. Se ame, né? Se aceite como sendo o ser, a criatura mais perfeita que Deus colocou nesse mundo. Porque aí você vai começar a perceber que em algum momento a gente vai poluindo essa criatura com um monte de ideias distorcidas, tortas, e que vai fazendo com que a gente não perceba. Como se fossem gravetos que você vai pondo, vai pesando. É como se a gente estivesse pensando numa nascente. Você fala, a água mais límpida, assim, miraculosa, né? A fonte da juventude. Mas, de repente, vai caindo folha, sujeira, sujeira, e aí a pessoa diz assim, imagina, isso daí é sujeirona. Por isso que, assim, primeiro resgata esse sentimento de se sentir merecedor, importante, para viver aquilo que você veio para viver. E eu digo assim, uma vida repleta do maravilhoso e do extraordinário. Do extraordinário. Do extraordinário. Então, esse desamor... Desamparo e desvalia. A gente tem que olhar, então, lá para trás, reconhecer e perceber que aquela criança já não existe mais. Existe esse adulto que pode estar à mercê desses 3 fatores. Aí, o que faz o adulto sábio? Não é a síndrome de Gabriela, que fala assim, eu sou assim por causa daquilo lá atrás. Não. Aquilo aconteceu, mas agora é um adulto que está olhando para aquilo. Então, agora eu posso ressignificar, não posso? Exato. E é isso que quando a gente fala dentro da neurologia, as nossas redes neurais, assim, nós criamos um circuito no cérebro que ele já nem questiona mais, ele só reproduz. Ele já foi fazendo. Então, assim, se em algum momento você diz, ninguém me ama, ninguém... ok, você vai ver que, naturalmente, a atitude que a pessoa tem é uma atitude desamorosa. Quando lá atrás alguém não nos acolheu, nos deixou desamparado, você vai ver que uma das sabotagens mais presentes é exatamente essa, né? Se impor à solidão, a depressão, o que é? O que é a depressão? É um sentimento de vazio, de desamparo, de solidão tão grande, e ela vai sendo ainda maior porque a própria pessoa, ela se impõe estar só. A solidão, o vazio. Que é o diferente da solitude, né? Isso. E aí é o momento em que eu digo assim, esse é o momento de se dar acolhimento, de se dar o amparo que se precisa. Por isso que quando uma pessoa passa tanto tempo lá atrás, dizendo, eu não sou nada, eu não sou bom, eu não sou capaz, eu não sou... É possível, eu sou capaz, eu mereço. Né? Parece que o tempo todo eu preciso mudar. A negação é muito ruim, né? Se você me permite, eu tenho algumas coisas assim, cabeça meio feita, né? Porque os anos que as décadas que eu já vivi, eu sinto assim, que a primeira coisa é a nossa aceitação, é o nosso amor por si mesmo. Se eu te peço algo, por exemplo, você pode me dar agora, neste minuto, um lenço amarelo? Você tem um lenço amarelo? Não tem, então você não pode me dar.
Alguém pode dar amor se não tiver amor lá dentro? Então, a primeira coisa é a gente se amar. A partir do momento que você tem amor por você, você pode dar ao próximo. Exato. A segunda coisa é aceitar o milagre da vida com as coisas que a vida te trouxe. Porque se você ficar se debatendo, ah, não, mas fulano tem isso, eu não tenho, não, mas eu nasci assim, não, porque meu cabelo, não, porque minha oportunidade é diferente do outro, já não valeu. E a terceira coisa é a gratidão. É poder agradecer. Faz sentido o que eu estou te falando? Total. Eu costumo dizer que a palavra gratidão, ela vem da alma. E por isso que é diferente quando eu digo muito obrigado. Ah, tá. Muito obrigado vem de obrigação. Uhum. E gratidão é um Sou sentimento grata. de alma. Ah, que então, legal. eu costumo sempre dizer para as pessoas, agradeça. Comece o dia agradecendo. Aí, às vezes as pessoas falam assim, mas ainda não aconteceu nada. Não? Mas, assim, agradeça, né? Desenvolva o hábito de agradecer antes que aconteça. Principalmente por uma certeza, uma convicção, que eu digo, eu tenho sempre uma certeza de que Deus vai me colocar no meu caminho sempre alguma coisa muito especial. Ah, mas e se for uma coisa ruim? É especial, É porque especial vai fazer porque com que eu entre em contato com a minha força, saia da minha acomodação e faça com que eu tenha uma atitude Tudo é atitude, muito hein? mais poderosa do que aquela que eu estou tendo, né? Então, assim, amor, aceitação, gratidão faz parte exatamente de Essa amor. tríade é fundamental, né? Amor, amparo e valia. Uhum. Então, esse sentimento de sentir que você tem valor, esse sentimento de aceitação, essa aceitação incondicional, esse amor incondicional, que vai fazendo exatamente com que a pessoa... Vai permeando o seu solo, né? Para poder fazer um bom plantio, né? E é isso que vai fazendo com que cada um se sinta único e especial. É esse momento que a gente vai rompendo a ideia de ter que me comparar com. Uhum. Ou olhar a grama do vizinho, as borboletas do vizinho, cuide do seu jardim, né? Isso é uma das coisas que eu sempre digo para as pessoas. Desenvolva os pontos negativos, os pontos fracos, transforme-os fortes. Porém, tenha sempre uma consciência de que isso não é um processo de comparação. Uhum. Como que eu posso dizer? Como que eu vou me tornar uma Beth melhor? Né? Você fala assim, não, peraí, você acabou de falar uma coisa equivocada. Você é Eduardo, mas você está dizendo, como que eu me torno uma Beth melhor? Não, só existe uma Beth, só existe um Eduardo. Uhum. Só existe um você aí, né? Não é? Então, é essa coisa que não é comparação, é evolução. Então, eu poder dizer assim, o que eu posso fazer para deixar a minha vida melhor do que estava hoje quando eu acordei? Né? E não assim, e muitas vezes você vai ver que a frase, a atitude da pessoa é o que fazer para deixar pior do que está? Né? Então, ainda tem muito para piorar. E aí eu costumo dizer uma coisa que assim, tem pessoas, acho que você que nos acompanha agora sabe disso, tem pessoas que querem resultados extraordinários, com comprometimento ordinário. Tem pessoas que querem um casamento incrível, mas com uma atitude ordinária demais, né? Que você fala assim, não vai ornar, não vai prestar, né? Chinfrim que nem... E mesmo as aptidões para o trabalho, né? Ah, eu quero um emprego assim, assim, assado. Você se preparou para ele? Exato. Né? Eu queria pegar um gancho aí do que você falou, que às vezes a pessoa acorda e vai, mas vou agradecer o quê? Hello, você acordou, você já agradece que você acordou. E o que eu costumo fazer na minha palestra, porque nós dois somos palestrantes, escritores, por isso que a gente se dá bem, né? Você acordou numa cama hoje? Você acordou numa cama? Tinha um lençol? Você tinha água para puxar descarga ou escovar seus dentes? Você se olhou no espelho? Você tinha um cafezinho? Alguém te falou um bom dia? Rapidamente, eu falo 10 coisas que já seriam importantes a gente agradecer. O que vai acontecer durante o dia, eu já falo assim, bom, hoje eu vou ter 3 boas notícias. Mas é infalível. Eu tenho 3 boas notícias. E o dia que eu esqueço, eu não tenho boas notícias. Então, é um treino. O cérebro não aprende por repetição? Exato. É agradecer e já planejar que você vai sim ter boas notícias. Daí você deu o exemplo que a pessoa falou, ah, mas aconteceu uma coisa ruim. Meu mantra é da antroposofia, que eu estudo com a Ana Paula, esposa do Gilberto Cury.
O mal é um bem deslocado. O mal está aqui, só que ele está fora de lugar. A hora que ele vier para o lugar dele, ele se transforma num bem. E eu sou exemplo disso, você sabe, né? Sou vítima de violência, de assédio sexual, de violência financeira, uma série de coisas. E hoje eu estou aqui contando essa história. Então eu transformei o mal num bem. E aí está a capacidade do ser humano. Que, se preparar, né, Eduardo? Não adianta só reclamar e não fazer nada, né? Ficar vendo Big Brother tomando Coca-Cola. Não é? Mas essa coisa, né, que assim, é ter essa certeza de que se entrou na sua vida, ela tem um sentido. E o Steve Jobs que dizia isso, né? Que tem coisas que a gente só vai entender muito tempo depois. É quando a gente olha para trás e consegue ligar os pontos. Verdade. Né? E a gente fala assim, nossa, naquela época eu estava tão acomodado, se alguém não tivesse puxado o meu tapete, talvez eu estivesse até hoje lá fazendo daquele mesmo jeitinho. E aí você fala assim, pô, olha, realmente foi fantástico, porque naquele momento, nossa, chorei, esperneei e tal, mas... Me revoltei, eu acordei, dá um estalo. Né? Deu um estalo. E aí eu falei assim, só de raiva eu também fui lá vou fazer... né? Porra, mas era assim... Antes tinha uma passividade tremenda. Agora, pô, deu um chacoalhão, né? É aquela que coloca a raiva sangue move nos também, olhos. né? É. A raiva também move. Então, por isso que todas as nossas emoções, elas são importantes de serem acolhidas. Verdade. E não estar brigando com elas. É. Então, eu costumo brincar com o pessoal assim, não se apegue muito, mas também não crie muita aversão, não. Né? Essa coisa de, ai, tá bom demais. Ai, não quero que mude. Calma, Beth. Curta. Né? Curta tudo que você pode e deixa aí. Assim, e também não cria aversão. Ai, tá ruim demais. Ok. Então, assim, Vê o que você pode melhorar. Sabe, vê qual é a lição a ser tirada dessa situação e vai embora. Tem uma frase da tradição sufi que é mágica. Aí você fala, pô, deve ser uma filosofia. A frase é, tudo na vida passa. Isso também vai passar. Ai, eu vi isso, eu achei o máximo. Meu caro, a gente tem que conversar. Vamos marcar aí, 1h30 seria pouco para esse programa. Eu gostaria assim, missão, você certamente está na sua, não há nem a menor dúvida, não só pelos livros, mas pelo conteúdo das palestras que ele faz nacionalmente e internacionalmente. Um orgulho tê-lo aqui. Me deixa aqui para os nossos internautas uma mensagem, porque o nosso tempo já estourou, você acredita? Ó, que dó! Então deixa uma mensagem para os nossos internautas. Ontem eu estava falando uma frase do Martin Luther King. Se você não descobriu pelo que você morreria, você ainda não descobriu pelo que você vai viver. Descubra aquilo que você diz assim, não dá para viver sem isso. E viva intensamente, se entregue de corpo, alma, para viver exatamente isso. É possível, você é capaz e você merece. Gente, beijos! Eu confesso que essa frase aí, espetáculo, hein? Vai fazer parte dos meus finalmente do programa no final do ano. Edu, que frase linda que você veio trazer aqui pra gente, que dizeres maravilhosos. Eu agradeço muito. Eu vou escolher um livro desse, porque é meu, né? Não, todos eles são seus. Não acredito! Todos! Todos! Ai, eu tenho que abraçar, né? Que bom! Gente, sempre um prazer estar aqui com vocês. O Sintonia é um programa que não faz bem só pra mim, faz pra bem quem vem, não é? Não faz bem? E, logicamente, para quem está ouvindo e quiser levar a vida a sério, com alegria, nós estamos aqui. Com certeza. Só uma pergunta, eu sou carismática? Vocês têm dúvida? Até a semana que vem, hein? Especialíssima. Tchau, tchau. Segue ela. Tchau.